Brasil, a soja orgânica ocupa uma área de 12.500 hectares. Segundo a Emater, na safra 2002-2003, somente o Paraná utilizou 5.800 hectares para produzir cerca de 12.000 toneladas do grão orgânico. O aumento da produção de soja orgânica vem exigindo tecnologias que evitam o uso de químicos para o manejo da cultura. A Embrapa Soja desenvolveu tecnologias para o controle biológico das principais pragas da soja. Hoje, tanto a lagarta quanto o percevejo podem ser controlados com organismos existentes na própria natureza. São os chamados inimigos naturais das pragas. A lagarta da soja é o principal inseto que exige medidas de controle, desde a fase vegetativa até o final da floração da cultura da soja. A praga pode provocar a desfolha da planta, o que interfere na formação de grãos e, consequentemente, afeta a produtividade da lavoura. O controle da praga pode ser feito por um inseticida biológico conhecido por baculovírus. O produto contém como ingrediente principal um vírus presente na própria lagarta. Atualmente, o baculovírus está disponível no mercado em formulação em pó molhável, mas pode ser feito na propriedade, a partir da coleta e do armazenamento de lagartas que foram mortas pelo vírus. O produtor deve selecionar entre 50 e 70 lagartas por hectare. Para seu uso, basta triturar as lagartas em liquidificador, filtrar o líquido e misturá-lo à água no tanque de pulverização. Quais os cuidados que o produtor tem que ter na hora de produzir o baculovírus na propriedade? Bom, ele aplica o vírus em uma área de sua propriedade e a partir do 8º ao 10º dia ele volta para coletar as lagartas com o sintoma típico da doença. Ele deve coletar as lagartas que estejam com o corpo descolorido, amarelado, esbranquiçado e mole, e lagartas que estejam quase que mortas ou, de preferência, mortas com o sintoma. O que ele não deve coletar são lagartas que estejam com o corpo já escuro, porque aí representa que ela tem já uma quantidade muito grande de bactérias. Bom, com o material coletado, se ele não vai utilizar na mesma safra em outras áreas da sua propriedade, ele deve tomar muito cuidado no armazenamento. Ele separa a quantidade do vírus em doses por hectare ou alqueire e armazena no freezer para uso na safra seguinte. Então, na safra seguinte, simplesmente se retira esse material, descongela, esmaga com água, filtra e aplica normalmente como ele fez no ano anterior. O percevejo é outra praga da soja que pode ser controlada por método natural por intermédio da soltura das vespinhas da espécie Trisoucus basalis. É que essas vespinhas utilizam os ovos dos percevejos para se multiplicar, paralisando o desenvolvimento do percevejo e, consequentemente, evitando sua proliferação nas lavouras. A multiplicação das vespinhas pode ser feita também em laboratórios ou salas de criação de insetos. Para isso, são criados percevejos em gaiolas e seus ovos são parasitados pelas vespinhas. Os ovos do percevejo com a vespinha incubada são colados em uma cartela de papelão. Depois do parasitismo, as vespinhas eclodem no campo dentro de 10 a 12 dias. Por isso, essas cartelas são distribuídas rapidamente aos produtores orgânicos. Em casas de criação de percevejo como estas, a Embrapa Soja tem a capacidade de produzir 1.500.000 vespinhas, que são enviadas por correio aos produtores orgânicos cadastrados. Eles aplicam 3 cartelas com os ovos parasitados como estas por hectare. E a cada safra, as vespinhas vão se multiplicando no campo, diminuindo a necessidade de introdução do inseto e reduzindo a população de percevejos. A produção de vespinha da Embrapa Soja tem como objetivo maior atender a pesquisa e a divulgação da tecnologia, mas ela tem interesse de repassar essa tecnologia a grupos de produtores ou a instituições interessadas através de treinamento que é oferecido a esses grupos. De que forma que é feito esse treinamento?
O treinamento, o pessoal solicita esse treinamento e passa aqui conosco 2 dias e recebe toda a metodologia em detalhes, as dicas e como proceder à criação do percevejo, a multiplicação da vespinha e a liberação a campo. Há 7 safras, a família Miyazaki cultiva soja orgânica em 12 hectares numa propriedade em Jataizinho, no norte do Paraná. O processo de conversão do sistema convencional para o orgânico não foi simples e fácil, mas a família buscou algumas tecnologias que hoje já são utilizadas por vários produtores da região. A vespinha é eficiente nessa área porque a gente vê que tá aumentando bastante a vespinha aqui. Antes não percebíamos, hoje colhemos ovos do percevejo e levamos para casa, a gente vê que sai a vespinha do próprio ovo do percevejo. Outra tecnologia que vem sendo pesquisada para o controle de percevejos é o uso de armadilhas. A técnica é bastante simples. Em garrafas plásticas de 2 litros, com aberturas nas porções medianas, coloca-se a mistura de 250 ml de urina bovina e 2 colheres de sal de cozinha. Depois, essas garrafas são presas a uma estaca colocada na bordadura da lavoura. Para ser eficiente, a base da armadilha deve ficar próxima às folhas superiores da planta. Quais os resultados que estão sendo obtidos com essas armadilhas? Essas armadilhas capturam as 3 espécies principais de percevejos que ocorrem na soja, além de outros insetos. Captura também um número bem maior de insetos fêmeas, de percevejos fêmeas, chegando a ser a 5 vezes mais fêmeas que machos, que é uma coisa importante para a colonização e multiplicação dos percevejos na lavoura. E também chega a capturar 85 percevejos por semana. Quais as outras dicas que a senhora passaria para os produtores para o controle do percevejo? Uma outra alternativa para reduzir as populações de percevejo seria estudar bem a época de plantio. Preferencialmente, tentar plantar quando a maioria dos produtores da região estão plantando, porque aí a população de percevejo vai ser diminuída e não concentrada em pequenos pontos.